Olá, você acompanha a partir de agora o SSPTV, o programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. E todos os dias a gente traz para você muitas notícias e informações. Acompanhe a partir de agora. No programa de hoje, nós vamos conversar com o Dr. Márcio, que é médico oftalmologista e também atende aqui no Sindicato do Servidor Público Municipal e sempre tem muitas orientações para passar para a gente. Não é verdade, doutor? É, isso mesmo. Hoje a gente está ajudando aqui no sindicato, né? E muitos pacientes têm muitas dúvidas sobre algumas doenças, então a gente sempre gosta de esclarecer de uma forma mais simples, não tão técnica, para a população entender o que se passa com ela e para a gente poder ajudar e a prevenir que as pessoas percam essa qualidade visual, né? A gente sabe que as patologias oculares elas podem levar à cegueira, né? E seja ela de qualquer forma, ela vai atrapalhar a vida não só do paciente, como também causar danos à família, ao convívio com as outras pessoas, né? Então a gente gostaria de às vezes esclarecer uma dúvida ou outra, né? Aliás, né, quando a gente pensa em visão, né, eu fico imaginando essas pessoas que vão perdendo a visão ou as pessoas que nunca enxergaram, né, o tanto de beleza que elas perdem nesse mundo. Apesar do mundo conturbado que a gente vive, né, a gente tem muita coisa bela para admirar. E é aquela questão, né, quem não quer olhar para o rosto do próprio filho, né, da pessoa que ama? Então tem que cuidar realmente dos olhos, né? Isso, positivo, Liana. E o que acontece? Para nós, como médicos, né, a gente se esforça o máximo possível para evitar que qualquer dano ocorra ao paciente, seja ele psicológico, físico ou, né, qualquer dano. Então a gente já no Hipócrates, né, o juramento que a gente faz, a gente não causar danos é uma das principais juramentos que a gente faz para evitar causar problemas para o paciente, né? Para nós, dar o diagnóstico é importante, principalmente na prevenção e quando o paciente tem algum problema já instaurado. Logicamente que falar para o paciente que ele tem um problema é complicado, né? Porque às vezes você já sabe o prognóstico. O que é o prognóstico? Aquilo que vai acontecer. Então tem que ser de uma forma bem suave com a família, né, para poder orientar de uma forma que a pessoa não fique tão triste a ponto de abandonar o tratamento, né, não fazer as coisas certinhas. Na área oftalmológica, muitas vezes as pessoas, por exemplo, tem uma doença que é conhecida da área oftalmológica, que é o glaucoma. O glaucoma ele não dá muito sintoma. Então, por exemplo, os sintomas, às vezes, que ele dá são perdas visuais periféricas. Então, às vezes, o paciente ele vai perdendo a visão periférica, ele não percebe. Então, na hora que ele chega no estágio mais tardio do glaucoma, aí fica fácil fazer o exame, né? Então, na oftalmologia, era isso que eu queria falar hoje, que é melhor você fazer um exame preventivo anual, ano e meio. Por quê? Porque não existe um exame de sangue, entendeu? Se existisse um exame de sangue que você fosse lá e tirasse, igual você faz com o diabetes, igual você faz com algumas doenças reumatológicas, você tira o sangue, por exemplo, mesmo nas doenças infecciosas, por exemplo, dengue, a pessoa tem dengue lá, todo mundo já sabe que vai no hospital, o médico vai dar o soro, vai dar o anti-inflamatório, que é recomendado ao paracetamol, vai ver se a plaqueta está baixa ou não, mas não tem jeito da gente falar assim, ó, esse paciente já tem dengue instaurado ou não. Depois de uma semana que vão se produzir os anticorpos, que a gente vai detectar ou não se a pessoa teve dengue. Logicamente que num surto de dengue, todo mundo que vai no hospital com dor no corpo, mancha, peteca, faz o tratamento para dengue. E aqueles que têm plaqueta baixa, tem que prevenir a plaquetopenia, tomar cuidado com o sangramento. Tranquilo. Agora, na oftalmologia, a gente depende de exames presuntivos. O que é um exame presuntivo? Por exemplo, tem uma doença que chama ceratocone, que é o que dá muita dúvida aos pacientes.
O ceratocone é uma doença da córnea. Da córnea, a parte da frente do olho. É onde a gente coloca a lente de contato, em cima dela. A córnea ela tem várias camadas. Ela tem o epitélio, o estroma e o endotélio. Nós podemos ter algumas distrofias. O que é distrofia? São problemas que já nascem na córnea. Esses problemas, as distrofias, elas podem ser do endotélio, do estroma ou do epitélio. Na verdade, o ceratocone é uma doença genética, a pessoa já tem uma predisposição genética, só que a maioria das doenças, a gente fala que elas são multifatoriais. O que é uma doença multifatorial? Por exemplo, eu tenho diabetes. Minha mãe teve diabetes, meu pai teve diabetes. Só que se no ambiente que eu estou, eu fizer uma caminhada, se eu fizer alimentação, né, eu estou falando de diabetes tipo 2, não tipo 1. Se eu fizer uma caminhada, se eu fizer uma alimentação rica em fibras, tudo, talvez eu não venha apresentar o diabetes, né, declarado. O ceratocone é a mesma coisa. Às vezes a pessoa tem a predisposição, e aí o que acontece? Às vezes ela tem associado uma alergia ocular. Como é doença da córnea, a córnea de quem tem ceratocone, ela é um pouquinho mais frágil, vamos colocar assim, do que o paciente normal. As fibras que compõem a córnea, o arcabouço, a estrutura metálica da construção, ela é um pouquinho mais fraca. Então, se a pessoa tem alergia e não trata, e começa a coçar o olho, o ceratocone, infelizmente, ele vai aumentar. É como se fosse ficando pontudo para frente. Isso, porque ceratus é córnea. Ceratus é córnea. Queratus no latim é córnea com K. Mas só que a portuguesando a palavra é ceratocone. A córnea se transforma em forma de cone. Realmente fica parecendo um conezinho mesmo. Isso aumenta demais o astigmatismo. Mas daí a pessoa chega para mim e fala assim, mas sim, tudo bem, eu tenho ceratocone, só que aumentou o meu astigmatismo. Por que meu óculos não funciona? Porque o ceratocone, além dele aumentar o astigmatismo, ele aumenta o astigmatismo irregular. Então, além de aumentar o astigmatismo, ele fica torcido. Então, a córnea, além de se curvar, ela como se girasse, retorce. Então, fica o astigmatismo irregular, difuso. Então, a pessoa não consegue focar. Fica sempre um fantasminha. Então, quais são os tratamentos? Vamos deixar os tratamentos para o segundo bloco do programa, senão ele vai falar tudo agora. A gente vai para o intervalo e já volta. Rede Droga Dada. Mais de 40 anos de tradição. Atendimento seguro. Benefícios e convênios. Acácia Manipulação de Fórmulas e Homeopatia. Segurança da matéria-prima. Rígidos padrões de qualidade. Cirúrgica Droga Dada. Necessidades especiais. Produtos específicos. Grupo GLT. Rede Droga Dada, Cirúrgica Droga Dada e Acácia Manipulação de Fórmulas e Homeopatia. Estamos de volta e agora sim nós vamos saber com o Dr. Márcio quais os tratamentos para o ceratocone, que eu fiquei até curiosa aí, porque realmente é uma situação, né, diferenciada. O que deve ser feito? Então, primeiro, né, quando a gente tem uma suspeita de diagnóstico, é sempre bom informar a família, orientar a mãe, o pai, que o menino ou a criança não pode ficar coçando o olho. Hoje em dia estão se desenvolvendo vários critérios para se constatar a doença. O mais comum usado é a topografia de córnea, não é a tomografia de córnea, é a topografia de córnea. Mas em alguns trabalhos que já estão sendo publicados, se usa a tomografia, existe também tomografia de córnea. Só que vamos falar do que já se usa e o que os convênios aceitam, né? Então a gente vai fazer uma topografia da córnea. Essa topografia da córnea vai constatar ou não que a criança tem ou o adulto tem aquele biquinho na córnea, tá bom? Que o astigmatismo está irregular e tem os critérios médicos para falar sim ou não.
Positivo, deu positivo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar fazer um óculos. Primeira coisa. Por quê? Porque se eu não fizer o óculos, o que acontece? Quem tem ceratocone tem a mania de ficar apertando o olho para poder enxergar. Por quê? O bico vai crescer. Vai cada vez traumatizando mais. Então, quando a gente faz assim, ó, aperta o olho para poder enxergar, se você é mãe, está vendo seu filho fazer isso, e ele fala que ele está enxergando super bem, leva no oftalmologista, porque alguma coisa está errada. Então, o ato de fazer assim, pressionar o olho com as pálpebras, isso faz um buraquinho que a gente chama buraco estenopeico, que é um nome difícil, mas que faz enxergar melhor. Além disso, você está remodelando a sua córnea. Você está fazendo força. Então, o que acontece? O olho começa a doer, porque dá astenopia. Se a criança já tem, ou o adulto já tem alergia, rinite, rinocinusite, a mucosa do olho é igualzinha. Então, ele vai ter alergia também no olho, conjuntivite alérgica. Então, o fato dele fechar o olho, fazer a fenda, coçar o olho, apertar o olho, isso só vai piorar uma coisa que ele já tem. Então, lembra do diabetes? Às vezes a gente tem a predisposição a ter diabetes, só que a gente faz uma alimentação saudável, faz caminhada, tudo. Os cuidados mudam o quadro. Aí o que acontece? A criança ou adulto que tem suspeita de ceratocone, a primeira coisa que ela tem que fazer, confirmar com a topografia. Depois de confirmado, fazer um óculos, usar o óculos. Porque se ela ficar sem usar o óculos, porque acha feio e tudo, não vai adiantar nada. Né? E o que acontece? A pessoa não pode tentar evitar ao máximo coçar o olho. Aí as pessoas me perguntam, Marcinho, então, mas tem a história da lente. A lente no ceratocone ela é diferente da lente natural que as pessoas usam, que não tem ceratocone. A lente da pessoa que não tem ceratocone é uma lente molinha. Essa lente molinha, ela, na verdade, na pessoa normal, ela não machuca o olho. Mas todo mundo sabe que tem que tirar à noite, antes de dormir, não tem? A lente molinha, ela não deixa a córnea respirar direito. Então, se a pessoa que tem ceratocone usa a lente molinha, ela está, na verdade, fazendo o que eu não quero, machucando mais o olho e piorando o ceratocone. Então, qual que é a lente certa para o ceratocone? Numa primeira fase, é a lente rígida. É uma lente que ela funciona como uma tampinha no ceratocone. Então, aquele bico que a pessoa tem na córnea, aquela tampinha, ela vai acomodar e vai empurrar aquele cone para trás. Por que a lente rígida? Todo mundo, Marcinho, mas tem lente que tem astigmatismo, vai corrigir. Não, não vai. Porque o astigmatismo do ceratocone, além de ser alto, ele é irregular. Então, você pode pôr a lente que for lá molinha, que você vai ficar embaçado do mesmo jeito, além de estar prejudicando. Então, qual que é a indicação? Lente rígida. Não funcionou a lente rígida. Aí, hoje, a gente tem uma lente muito, muito boa, que foi desenvolvida. Na verdade, essa lente escleral, ela é antiga. Ela é muito antiga. Só que hoje em dia ela foi desenvolvida para poder se usar, porque os materiais mudaram muito. Então hoje você pode colocar a lente escleral e ficar um tempo maior com ela, que ela vai ter o mesmo efeito da lente rígida. O único problema da lente escleral é que ela é difícil de colocar, mas depois que coloca, o paciente sente um conforto tremendo, porque ela não dói, não dá o desconforto e a lente não cai do olho igual a rígida. Outro tratamento, em sequência, se o ceratocone estiver evoluindo demais, se ele estiver piorando demais, tem um negocinho que a gente chama crosslink. O que é o crosslink? A córnea do ceratocone ela é molinha, ela tem alterações nas fibras. A gente faz como se fosse um laser na córnea, que é uma aplicação de um ácido mais uma solução azul de ionização que faz enrijecer a córnea. Então, a indicação do crosslink é quando eu já tenho ceratocone e às vezes ele está piorando de uma vez. Eu já vou lá e seguro ele naquele ponto. E eu posso fazer um negocinho que chama anel estromal, que é como se eu colocasse um anel na córnea, são os procedimentos cirúrgicos. Ou o transplante de córnea. Né? O transplante de córnea tem vários tipos, tem o total, o parcial, dependendo do caso do ceratocone, a gente tem que fazer o total. Após o ceratocone ser tratado com transplante, ele pode evoluir no transplante? Às vezes ele pode. Aí o paciente pergunta, mas se eu fizer o transplante, eu vou me livrar do astigmatismo? Não. Às vezes você vai manter o astigmatismo, só que ele vai ser menos irregular. Aí dá para colocar a lente de novo, a lente escleral. Então, infelizmente, o ceratocone não tem uma cura
perfeita, mas a gente tratando hoje em dia com as técnicas que a gente tem, a gente consegue tanto evitar uma progressão muito rápida, quanto melhorar a qualidade de vida do paciente. Tá certo, deu para entender, né? Bom, obrigada por mais essa entrevista, por mais essa explicação esclarecedora para a gente. Muito obrigada mesmo. E a gente fica por aqui com o programa de hoje. Se você ficou em dúvida, venha procurar o Dr. Márcio aqui no sindicato. O telefone é 3321-2488.